O que guardar no coração? Se eu tivesse só um versículo para pregar sobre o Natal, só tem um, é o único que você pode usar. Eu empregaria este aqui, que nós lemos em Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Que palavras foram estas? As palavras dos pastores, que disseram o que disseram pela iluminação especial que tiveram com aquela visão dos anjos de Deus. Eu gosto desse versículo porque eu não sei tudo o que ele significa. Eu gosto desse versículo porque ele é inesgotável. O evangelista Lucas, o autor desse livro, foi de uma felicidade tremenda, que escreveu uma pequena frase: Maria, porém, guardava todas essas palavras do coração, que nós podemos interpretar de diferentes maneiras. Mas, sempre que lemos a Bíblia, temos que interpretá-la do modo mais simples possível. E o modo mais simples é este: ela guardou, ela registrou, ela acolheu tudo isso no seu coração. Mas depois disso, nós podemos buscar muitos sentidos e muitas aplicações. Nós conhecemos bem a história, não preciso recontá-la. Maria certamente ficou totalmente em êxtase com a chegada dos pastores. Algo assim. Como é que eles souberam? Eles souberam. Não só souberam, mas souberam de detalhes que não tinham visto ainda. Não só souberam, mas quando estavam ali, começaram a narrar não só o que viram, mas também todos os seus sentimentos sobre aquele bebê na manjedoura. E aí nós podemos de novo percorrer avenidas na nossa imaginação. Em torno disso, então, eu pensei, primeiramente, o que não guardar, o que Maria não guardou, o que nós não devemos guardar. Não foi fácil a vida de Maria. Imagine você, talvez, mocinha, provavelmente aí 16, 18 anos, sem vida íntima com nenhum rapaz, está em casa no sossego, talvez, das suas atividades, na sua residência familiar, e aparece alguém que ela reconhece como um anjo, primeira vez. Imagine na cabeça dela. E o que esse anjo diz é algo assim totalmente, como nós diríamos, fora do cabo, totalmente sem propósito na razão humana. Imagine a responsabilidade quando ela diz: faça de mim o que o Senhor quiser, eu sou tua serva. Tudo isso percorria Maria. Imagine Maria chegando em Belém e não tendo um lugar digno para o seu bebê. Mulheres, pensem nisso. Você vai dar à luz, mas não tem uma maternidade, não tem um médico, não tem uma família que cuida, não tem nada. Como é que vai ser esse nascimento? As angústias, certamente, que Maria enfrentou, porque toda mãe, claro, também todo pai, quer dar um nascimento digno e saudável e seguro para o seu filho. Ela não teve nada disto. Maria tinha muitas coisas ruins para guardar, mas ela não guardou. Ela não guardou memórias amargas. Ela não guardou o rancor da autoridade que mandou com que ela viajasse 160 quilômetros com o bebê no ventre para aquele ato burocrático. Maria não guardou. Ela nos ensina, eu poderia mencionar outras coisas que ela não guardou,
Mas registrar isso para mim e para você. Não vamos guardar memórias amargas. Sempre as teremos. Amargas, dolorosas, decepções. Isso é absolutamente parte da nossa vida. Bom seria que não fosse assim, mas é. Memórias amargas, rancores. Isso, repito, faz parte da nossa vida. Eu não deveria fazer, mas faz. Mencionei anteriormente, culto das 9, você pode depois participar, caso queira, que às vezes a nossa vida tem que ir ao Egito. Jesus, a mãe do Salvador, por uma injunção de natureza política, é obrigada a fugir para o Egito. No mínimo, se foi até a fronteira, 60 quilômetros. Se foi até o Cairo, como reza a tradição cairota, no Egito, 600 quilômetros. Sem recursos, estrada perigosa. Às vezes, o Egito nos acontece. Às vezes temos que ir para o Egito. Estavam em Belém, em lugar de irem para Nazaré, tiveram que ir para o Egito e ficar ali um bom tempo, até que o tempo da crueldade passasse. Mas será que nós vamos guardar no coração essas lembranças? Deixar que elas nos pastoreiem, nos conduzam, nos tornem pessoas amargas? É isso que Maria nos ensina, que não guardar. O que Maria então guardou no seu coração? É claro que aqui de novo estamos no exercício de imaginação, porque Lucas diz apenas, guardou essas palavras no seu coração. Penso que Maria guardou no seu coração o fato que ela vivenciou, experimentou e sabia que o Deus eterno em quem ela cria age de modo extraordinário. Você e eu, nós agimos de modo ordinário, no sentido de comum. Nós fazemos aquilo que as pessoas podem fazer. Nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos dizer uma palavra, tomar uma decisão, oferecer um presente, muito comum nessa época, que todo mundo pode fazer. Mas Deus faz de modo extraordinário. Nós estamos aqui nesse culto para lembrar a você, lembrar a mim, que Deus age de modo extraordinário. Aquela situação que você não vê solução, porque você não tem a solução, você não conhece a solução, a sua história não viu ainda essa solução, Deus tem a solução. Quando Maria, nesse primeiro momento, então, recebe a visita primeira do anjo, ela passou a entender que com ela aconteceria, não por ela, mas por causa de Deus, coisas extraordinárias. Ela sabia disso pelo testamento que tinha, que nós chamamos de Antigo Testamento. Ela sabia que Deus tinha conduzido o povo pelo Mar Vermelho. Ela sabia que Deus tinha revelado que viria o Messias pela boca dos profetas. Ela sabia que Deus libertara o povo que estava na opressão na Babilônia e voltou 70 anos depois para Judá. Isso ela sabia pela história, mas agora ela era parte da história do Deus extraordinário, que age de modo extraordinário, mas isso não foi no passado, é também hoje. Deus ainda hoje age de modo extraordinário, porque Deus não muda. Segundo lugar, Maria guardou o que viu ao longo de sua vida e bem perto do final da vida do seu filho Jesus, ela se tornou líder da igreja em Jerusalém. Porque creu num Deus extraordinário. Maria foi usada por esse Deus extraordinário de uma maneira extraordinária.
mãe de 4 filhos e filhas cuja quantidade e nomes não são informados, que lutou muito, provavelmente com uma viuvez, depois de ter concebido os seus filhos de José, que, portanto, passou pelas dificuldades que todos nós passamos, seja a morte, a escassez, que teve que mudar de cidade, de Nazaré para Cafarnaum, antes de ter ido a Belém, e depois a Nazaré e pelo Egito. Mas ao longo de sua vida, a despeito das dificuldades, aquele sustento da família por aquele caminho no Egito, aquela não só sustentação financeira, mas em vida, em saúde, foram e voltaram em paz, em terras muito perigosas. Maria pôde ver o Deus extraordinário em ação, e ao final ela é capaz de dizer aos seus irmãos em Cristo que podiam confiar no Deus extraordinário. Se tornou uma líder. A igreja se reunia na sua casa, em alguns momentos iniciais da fé cristã. Maria guardou no seu coração o cumprimento da promessa que ela sabia de cor, lendo os textos que nós chamamos, como disse, Antigo Testamento. Ela cria que esse Messias viria. É claro que não imaginava que viria através do seu ventre, mas se dispôs a recebê-lo quando a notícia chegou até aos seus ouvidos, para uma maternidade extraordinária. Concebido que era o seu filho, os demais não, pela ação do Espírito Santo na sua vida. Maria, portanto, guarda que Deus age de modo extraordinário. Maria guardou que Deus age de modo extraordinário. Maria guardou esse testemunho das ações de Deus na sua vida e se tornou a líder da igreja que se formou em Jerusalém. Maria guardou que através dela as promessas de Deus se cumpriram, porque todas as promessas de Deus se cumprem. E Maria guardou no seu coração a providência de Deus para o nascimento perfeito do seu filho, apesar das circunstâncias adversas. Dá para imaginar um nascimento desse tipo? E dá para imaginar que esse bebê que nasce vem em perfeitas condições, podemos dizer nos termos que hoje são muito empregados. Dá para imaginar que esse bebê tenro, talvez 4, 6 ou 8 meses de idade, tem que fugir com os seus pais e sobreviver ao sol, ao calor, eventualmente ao frio, aos perigos da estrada. Dá para imaginar que, não havendo um lugar para esse seu filho nascer, Deus mesmo providenciasse uma manjedoura, talvez de pedra, onde os animais se alimentavam, para ali ela poder colocar os panos que tinha e deitar o seu bebê. Tudo foi extraordinário, e Maria nunca esqueceu a extraordinária providência de Deus para a chegada do seu bebê. Em resumo, Maria guardou que o Deus eterno age de modo extraordinário. O Natal nos lembra isto. O Natal não é uma história inventada por Mateus ou Lucas. Nenhum outro líder do passado teve registrado em tantos versos, em mais de um livro, o seu nascimento. Não era comum, mas para mostrar que Deus se mostra na história, Ele mesmo inspirou Lucas e Mateus a registrarem detalhadamente o Natal de Jesus. E Maria, testemunha e agente da história, guardou tudo. Quanto a nós,
Falei para não guardarmos experiências amargas. Se nós tivemos, teremos. Talvez estejamos tendo nesses dias. Eu disse também para não guardarmos rancores. Às vezes na família, pessoas que por uma palavra, por uma atitude, por um gesto, deixam de falar. Sei de histórias de irmãos biológicos que por causa de um desentendimento não foram ao sepultamento do seu irmão. Guardou esse que não foi rancor. É natural em nós guardar rancor. Mas esse não pode ser o nosso caminho, o nosso tem que ser o caminho de Maria. O que ela guardou é o que devemos guardar. Devemos guardar lembranças da graça de Deus. Os presentes que trocamos nesta época, de algum modo são uma metáfora, uma representação, um símbolo de uma vida que guarda lembranças da graça de Deus. Nunca podemos esquecer da graça de Deus. Eu sei que o que eu estou dizendo é de uma simplicidade absurda. Mas nós falhamos nas coisas mais simples. Quando algo nos acontece, nós só lembramos de nos perguntar a Deus: por que, Senhor, comigo? Talvez em lugar de perguntar por quê, devamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Penso que Maria agiu assim. Não pensou nas suas dúvidas eventuais, se as teve. Não pensou no choque daquela surpresa. Não pensou naquela viagem cansativa e dolorosa e perigosa de Nazaré a Belém. Não pensou nas aflições que antecederam ao parto. Ela se lembrou da graça de Deus. E quando os pastores chegaram, então, aquilo para ela foi como um colírio para os seus olhos, um perfume para o seu corpo, um bálsamo para a sua alma, porque sempre que nos lembramos da graça de Deus, é isso que acontece conosco. Devemos guardar as experiências boas e marcantes da vida. Eu vejo uma série que até não gosto muito dela, no canal ID, que tem o seguinte tema: são sempre lembranças de pessoas que um dia foram muito queridas e depois se tornaram malvadas e fizeram mal à sua família. Mas estou trazendo esta recordação aqui agora, porque o padrão de cada episódio é sempre o mesmo. Mostra cenas filmadas por alguém da família, desde a infância. Cada época tem a sua maneira de registrar. Possivelmente nos anos 80, alguns aqui pegaram ainda, não vou pedir para levantarem a mão, porque não fica bem esse tipo de registro, mas alguns pegaram aqui o Super 8. Gente, quem tinha uma câmera de Super 8 era magnata. Depois a coisa se difundiu, não é verdade? Aí depois inventaram aquela câmera mais simples da Panasonic, que filmava todos os eventos da vida. E depois surgiu o celular, né? Que inclusive a gente até usa para falar, inclusive. A gente faz tudo com ele, fotografa, filma. Mas vocês sabem que tem uma coisa que ainda a gente
não despreza, nem mais os mais novinhos aqui, como o que foi batizado hoje. É aquele álbum físico, né? Que você pega e dá uma folheada, e às vezes você pega aquela foto que você fez no celular e leva para revelar, para ficar uma cópia física. Não estou propondo isso, estou dizendo apenas que nós gostamos dessas recordações, e esse filme ID, dessa série, só é possível exatamente porque alguém registrou. Eu quero dizer sobre isto. Registre os bons momentos da sua vida. Ninguém sabe quais serão as nossas histórias amanhã. Seu filho está crescendo, registre. É muita foto, talvez nunca mais nós vejamos, mas um dia veremos, um dia faremos uma seleção, um dia nos lembraremos. Seu neto está viajando, seu avô, seu pai, seu marido, sua esposa, registre, guarde no coração. Às vezes aqui eu peço fotos de pessoas por uma razão ou outra, e as famílias não têm, não guardaram no coração lembranças boas, lembranças agradáveis. Maria guardou no seu coração. A tecnologia não permitia guardar em outro lugar, a não ser na memória, no coração, mas hoje nós podemos fazer. E aqui eu quero, nesse contexto, dizer o seguinte: no sepultamento ontem do irmão Roberto Bento Galdino Filho, lá no Jardim da Saudade, em Sulacap, a própria capela providencia uma TV de boa polegagem, e eles ali providenciaram imagens, fotos que foi passando ao longo daquele culto, daquele velório todo, dos momentos do Roberto na sua família. Inspiradores momentos. O que ficou registrado naquelas imagens e nas palavras que vieram depois? Eu as trago aqui para os irmãos. Alguém que viveu de tal modo que deixou coisas boas a serem guardadas. Aqui logo vem a pergunta para mim, eu faço para você. Porque alguns de nós, às vezes, queremos que guardem de nós imagens que éramos bravos, que conosco ninguém podia. Ninguém guarda essas imagens. Elas não têm valor nenhum para o futuro. As pessoas guardam imagens de presentes que receberam, de abraços que receberam. E ontem mesmo, nesse momento, aproximou-se de mim uma pessoa e disse assim: eu perdi meu pai há X tempo, mas eu guardo no coração todos aqueles que estiveram lá e me deram um abraço. Às vezes vivemos de modo tão apressado que nos esquecemos de viver de um modo que deixemos coisas boas a serem guardadas. Eu estou aqui há 22 anos. E antes, há muitos outros anos como membro da igreja. E eu guardo coisas maravilhosas de irmãos e irmãs, alguns que já não estão mais conosco. Nunca vou esquecê-las, porque essas pessoas viveram de tal modo que eu possa agora lembrar das coisas agradáveis, das experiências marcantes que juntos vivemos, porque é assim que vale a pena a gente viver. Lembranças da graça de Deus é o que devemos guardar. Experiências boas e marcantes
é o que devemos registrar. Maria viveu assim. E como é que você tem vivido? Porque o futuro é o seu presente hoje. Você não vai deixar um legado, você está deixando o legado. Qual é o legado? Comigo ninguém pode, eu resolvo, eu soluciono, eu sou duro mesmo, quem quiser que queira, quem não quiser que não queira, tá bem, tá bom, é a sua escolha. E você será lembrado, depois esquecido, que ninguém vai guardar isso. Vai guardar os seus gestos amigos, seus abraços, seus confortos, suas presenças, seus presentes. Lá em casa tem uma lhama, deve ter uns 4 centímetros talvez de altura, deve ter custado $1, se tanto, mas está lá em casa, porque um amigo foi ao Peru, Silas dos Santos Vieira, e me trouxe a lhama. Qual o valor material? 0. Mas qual era o valor no meu coração? 100. Silas viveu de um modo que eu posso lembrar dele assim. E eu poderia citar tantos outros exemplos. Nossa igreja tivemos uma irmã, Heroísa. Quem aqui conviveu com ela sabe o que eu estou falando. Ela gostava de fazer arranjos, enfeitava aqui a frente de nossa plataforma. De vez em quando ligava para minha esposa, estou passando aí, e levava um doce, uma flor, um arranjo, um presépio, cujos valores materiais não são necessariamente importantes, mas até hoje estão lá, lembranças de alguém que viveu de um modo que pode ser lembrado com alegria, e nós guardamos tais pessoas no coração. Lembremos sempre da graça de Deus nas horas boas e difíceis, e guardemos experiências boas e marcantes, e vivamos de um modo hoje, que amanhã sejamos lembrados como pessoas que nos perfumaram, nos adoçaram, nos agraciaram, nos fortaleceram na vida. É assim que vale a pena a gente viver. Então, nós vamos cantar a história do Natal.